Boa tarde. Estamos de novo aqui nesse encontro remoto para o curso Fotografia através dos Movimentos Negros, realizado pelo Instituto Moreira Salles. Eu vou queria começar aqui, então, com a apresentação, retomando a apresentação, só um minuto. Eu vou compartilhar com vocês. Bom, antes de compartilhar, então, a gente pode fazer um pequeno adendo e queria perguntar, acho que a gente consegue alguns minutinhos, se algum de vocês tem alguma dúvida ou questão da aula 1 que vocês queiram compartilhar antes da gente seguir para o conteúdo desse segundo encontro, tem algum ponto? Bom, eu trouxe várias questões teóricas ou outras citações. Vou retomar algumas delas. Teve alguns slides que eu passei rapidamente no primeiro encontro, mas eu procurei readequar, né, os conteúdos, alguns conteúdos que eu passei batido na aula 1 para que a gente para que fique completo a passagem das informações. Já estão vendo? Ok, bom, vamos lá. Eu trouxe esse primeiro slide, eu não vou ficar muito tempo nele, porque a gente discutiu essas informações no encontro 1, mas eu só queria, para que a gente passasse o olho, para que a gente conseguisse retomar alguns pontos, né? Quando eu discuti, eu trouxe para vocês aquela proposta de abordagem crítica para que a gente trabalhasse ou com os nossos trabalhos, as nossas pesquisas que envolvem imagens visuais. Essa proposta indicava que a gente poderia olhar, né, prestar atenção para as imagens visuais através de 4 lugares, né, 4 sites que a gente poderia considerar, né, o lugar da produção, como essa imagem foi feita, a própria imagem, a circulação e a recepção, e em cada um desses lugares, 3 poderiam ser os termos, né, que a gente poderia considerar, né? A gente poderia levar em consideração os aspectos composicionais, tecnológicos ou também sociais. A gente, de alguma maneira, eu vou retomando pontos específicos desses lugares e dessas modalidades, né? É um ponto central, é um guarda-chuva de questões que a gente vai, a cada tópico a gente vai chamando atenção para um ponto ou para outro ponto dessa abordagem crítica. E também, dando introdução a esse encontro 2, eu retomo e dou continuidade aqui a uma fala da Ariela Azoula, que a gente terminou, né? Eu mostrei ela um pouco da teoria dela e do pensamento dela sobre fotografia no final do encontro 1, mas eu trago aqui uma fala, um ponto em que ela tenta definir de alguma maneira o que ela chama de fotografia, ou principalmente o acontecimento fotográfico, né? Então, lendo aqui, para a autora, o acontecimento fotográfico, não o acontecimento fotografado, né? Tem essa diferença já de cara, pode se dar como encontro com uma câmera, com uma fotografia ou com um mero conhecimento de que uma fotografia foi ou poderia ter sido produzida. Essa possibilidade pode ser perturbadora, agradável, ameaçadora, prejudicial, calmante e até tranquilizadora. Obviamente, os sentimentos de todos os participantes do evento não são despertados por essa possibilidade. A fotografia é um evento que sempre acontece entre as pessoas, né? Então, chamando atenção para alguns elementos que ela traz. O primeiro, nessa diferença entre o acontecimento fotográfico. Deixa eu apontador
o acontecimento fotográfico e não o acontecimento fotografado, né? Essa diferença, talvez a gente pudesse considerar isso como sendo uma fotografia num sentido mais amplo, né? O acontecimento fotográfico, e o que ela diz como acontecimento fotografado seria o assunto ou o próprio a cena, né? Possivelmente retratada, né? Ela se dá com uma câmera, como uma fotografia, ou com o mero conhecimento de que uma fotografia foi ou poderia ter sido produzida, né? Esse poderia ter sido é muito interessante de notar aqui, porque muitas vezes a gente discute fotografia ou, enfim, produz fotografias, trabalha com esse universo fotográfico sem que a imagem fotográfica, né, ou algum resíduo, algum produto residual desse evento, ele tenha permanecido, né, ele ou permaneceu por um curto espaço de tempo, né. E através desse evento, várias são as questões, né, as várias as percepções que esse evento fotográfico resulta, ocasiona nas nossas relações, né? Finalizando com a fotografia é um evento que acontece entre as pessoas, né? Acontece nessa relação dialógica entre duas ou mais pessoas. Então, fazendo esse adendo da aula do encontro 1 para esse, eu deixo aqui registrado, então, a proposta desse encontro número 2, né, que é estimular leituras possíveis entre o movimento negro e a fotografia, levando em consideração transversalmente as modalidades e os lugares da fotografia. Para esse encontro específico, eu trago aqui 3 tópicos centrais. Né? Essa aula vai ser dividida em 3 momentos específicos. O primeiro dele é uma contribuição, eu vou falar um pouco sobre a contribuição editorial do Francisco de Paula Brito, no século XIX, né? E essa é a proposta que eu trago aqui do pré-fotográfico, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, a gente já viu um pouquinho dele no Encontro 1, depois eu passo para o finalzinho do século XIX e a grande parte do século XX, principalmente no Brasil, onde a gente vai discutir o lugar da imagem na imprensa negra, né? Nos jornais dos clubes e das associações negras, não só de São Paulo, onde os jornais, né, da imprensa paulista são os casos mais conhecidos, mas também exemplos de jornais de outros estados do Brasil. E para finalizar, a apresentação de um outro exemplo de um fotojornalista, dessa vez não americano, como foi o Gordon Parks, no Encontro 1, mas um caso da África do Sul, né, com Ernest Coe. Ok, então vamos começar com a primeira parte. Eu trago aqui, então, essas 2 imagens. Vocês recordam que a gente conversou um pouco sobre essa imagem da esquerda, né, esse retrato do marinheiro Simão, que foi distribuído aos assinantes do jornal A Marmota Fluminense no ano de 1853, né? Era o caso daquele marinheiro que, enfim, salvou um grupo de pessoas de um naufrágio, né, na costa de Santa Catarina, enfim, e foi um evento que mobilizou, né, a sociedade imperial brasileira como um todo naquele ano, fazendo com que essa imagem, né, essa figura desse Simão fossem reproduzidos tanto em tela, né, em quadro, como uma pintura, mas principalmente fosse retratado e circulado enquanto uma litografia nos jornais, né, em alguns jornais, e também sendo uma figura, uma imagem, né, importante para um começo, para uma onda do movimento abolicionista ainda na década de 50 do século XIX, né? A gente comentou um pouquinho de que, embora seja o resultado, né, esse produto dessa imagem, seja uma litografia, em alguns textos a gente consegue encontrar, né, autores dizendo que essa imagem ela é
resultado de uma sessão fotográfica, né? Por conta da pose, por conta dos elementos que constam, né? Que compõem, já que a gente está falando do nível da imagem mesma, né? Que compõe. Essa imagem ela teria sido uma sessão fotográfica que depois, por questões de reprodutibilidade da época, ela foi finalizada, né, transposta para uma litografia e acoplada, né, ao jornal A Marmota Fluminense. Mas passando, né, dessa discussão da imagem mesma, eu queria passar para essa imagem à direita, que na verdade é o criador, entre aspas, né, o editor que possibilitou que tudo isso acontecesse, né, que é o Paulo Francisco de Paula Brito. Essa também é como a gente está falando da mesma época, né, essa também é uma litografia, né, que representa, que retrata o próprio editor, né, da Marmota Fluminense. Eu trago aqui algumas informações iniciais a respeito do Paula Brito. Quando a gente procura quem foi Paula Brito, qual a sua importância, quais foram as contribuições do Paula Brito para a história, para o contexto editorial brasileiro, a gente encontra como ele sendo o primeiro editor afro-brasileiro, ou o primeiro editor negro, o primeiro editor digno desse nome que houve entre nós também, e um editor pioneiro, né? Tem a repetição do termo, né, editor nas três referências. Se a gente entender, né, como editor, se a gente começar a se aproximar da figura do Paulo Brito como um editor, enquanto aquela pessoa que vai manejar, né, os diversos outros profissionais e elementos que estão envolvidos na produção editorial, né? Tanto de texto quanto de imagem, né? É aquele que vai fazer a palavra é anacrônica, mas uma gestão, né, do fotógrafo, do jornalista, do revisor, enfim, daquele grupo, daquele cenário que envolve os profissionais, envolve as fontes, né, a matéria-prima para impressão, que envolve também o seu público, né, envolve os assinantes, como a gente viu com a imagem do Simão Salvador, né? Outras, mas além de editora, a gente encontra o Paulo Brito sendo referenciado enquanto um tipógrafo, a gente vai ver um pouco sobre isso, enquanto um impressor livreiro, né, que cuida da cadeia de produção e distribuição, né, dos jornais e de livros, e também como redator, poeta, tradutor, escritor, jornalista, letrista, e também comerciante, né, já tratando dessa cadeia de produção e distribuição, você se envolve com as questões comerciais para a distribuição dos seus produtos, né? É curioso esse conjunto de termos para uma mesma pessoa, já que é hoje que a gente está vivendo um contexto mais de convergência, né, das profissões e de outros elementos, mas a gente também percebe no século XIX como uma mesma pessoa executava funções, ou cabia a ele executar diversas responsabilidades. Outros pontos antes de passar especificamente para a parte gráfica dele, eu queria só adicionar uns outros pontos sobre bom, ele fez o letramento, tendo nascido em 1809, né? Ele fez o letramento com a sua irmã. Ainda criança, ele se muda para o Rio de Janeiro. Ele era do estado do Rio de Janeiro, mas ele se muda para a cidade do Rio de Janeiro, vai morar com o avô. Trabalha, tem pequenos empregos antes de ingressar aos 15 anos, em 1824, como aprendiz de tipógrafo na Tipografia Imperial e Nacional, né, antiga Imprensa Régia, no Rio de Janeiro.
E ele ficou nesse ofício de compositor tipográfico entre 1824 e 28, né, dos 14 aos 18 anos. E nesse contexto, né, há um aumento da circulação de jornais e de panfletos durante o processo de independência política do Brasil, né, em torno de 1822 e anos posteriores. Em 1828, então com 18 anos, ele passa a trabalhar nas oficinas tipográficas de René Augier e depois de Pierre Planchet, que são outras grandes tipografias administradas por franceses no Brasil, na década de 20 e de 30, que são as principais tipografias que tinham no Rio de Janeiro antes antes da tipografia do próprio Paula Brito, enfim, alavancar, né? A gente vai ver como, quando a gente estuda a própria trajetória profissional do Paula Brito, a gente vê como a dimensão dos produtos da administração dele como editor no Brasil Império, por algum tempo ele foi o principal, né? Houve um momento realmente de auge, de abrangência da tipografia do Paula Brito. E nesse momento a gente vê que ele começa como aprendiz de tipógrafo e depois ele começa a trabalhar com outros tipógrafos já estabelecidos, estrangeiros já estabelecidos no Rio de Janeiro, antes que ele conseguisse, o que permitiu também a ele montar de uma maneira satisfatória a própria tipografia. Né? Com o Planchet, por exemplo, Paula Brito consegue, enfim, um arcabouço técnico e cultural para se aperfeiçoar, tanto nos fazeres tipográficos da edição, quanto no aperfeiçoamento do francês para a tradução. É na década de 30, na década de 1830, especificamente, que ele, por uma questão específica de um primo que tinha uma pequena tipografia, ainda muito singela, ele compra essa livraria do primo, e a partir de então ele vai, né, em 1831, na década de 40, na década de 50, 1860, ele tem o auge e depois, enfim, o desfecho, né, do seu trabalho com a tipografia. Eu não vou passar, eu trouxe essas fases da trajetória gráfica comercial deles para que vocês tenham uma noção, né, de como foi a passagem específica de uma tipografia para outra, por exemplo, como o nome da tipografia dele vai mudando, né? A tipografia imperial, tipografia imperial de Brito, a tipografia Teixeira e Companhia, e principalmente o que a gente consegue encontrar, né, o auge da tipografia, do trabalho dele, é com a tipografia 2 de dezembro. Enfim, eu não vou passar por todas essas fases, mas eu queria só, enfim, deixar registrado aqui essa trajetória, né, em termos de datas, até o seu falecimento em 1861, e um tempo posterior ainda ao seu falecimento, quando a tipografia continua sendo administrada pela sua esposa, né, por mais 6 anos. E eu sigo aqui esses dados, essas informações do Paula Brito, de um trabalho do Rodrigo Camargo de Godoy, que é um trabalho com muitos dados, muito bem detalhado, com informações sobre da passagem, né, de uma tipografia para a outra. Daquelas datas, daquelas fases da tipografia, eu gostaria de chamar a atenção para fazer uma espécie de comparação, né? Eu tirei daquelas datas anteriores 2 fases, né? A de 1832, 1835 e 1844. Em 32 e 35, a gente viu que ele começa, né, o seu negócio tipográfico, o seu negócio editorial em 31, então essa é uma data ainda bastante inicial do Paula Brito, mexendo com os livros, mexendo com a impressão, né, ainda com a tipografia fluminense, com esse nome.
E aqui diz, né, que ele adquiriu desse senhor, esse dos Santos, um prelo de madeira, e eu trago aqui apenas uma ilustração mesmo, né, de como de um equipamento, né, de prelo de madeira, onde a gente consegue ver o manejo, de alguma maneira, a impressão como ela se dava de uma maneira muito mais única, né, com poucos exemplares em termos de reprodutibilidade. Né? Você fazia uma quantidade limitada, né, de exemplares por hora. Né? Você tinha aí uma circulação baixa de exemplares impressos. Em comparação com o ano de 1844, onde a gente consegue saber, né, que o Paulo Brito, já nessa época, depois de 12 anos, ele compra um prelo mecânico, né, e esse também uma imagem ilustrativa, mas com a informação de que esse prelo mecânico possibilitava a impressão, possibilitava 1.300 impressões por hora, né? Então a gente tem um período de 12 anos onde a gente percebe que o Paulo Brito, né, a tipografia dele tá se sucedendo de uma tal maneira que o possibilitou adquirir, por exemplo, um prelo mecânico, né? E essa não é uma informação qualquer, porque, como o Rodrigo coloca no trabalho dele, em 1848, Paulo Brito já possuía 6 impressoras manuais e essa mecânica, e conseguiu expandir as suas instalações, né, da tipografia para outros endereços, né, do centro do Rio de Janeiro, né, acoplando junto à tipografia uma editora e uma papelaria, e, enfim, começa também a trabalhar com filiais, né, com sócios. Tudo isso para falar, já que a gente está se aproximando aqui do nosso trabalho do nosso objetivo com a fotografia, com a imagem, esse outro slide eu trago aqui para mostrar para vocês, para deixar esse primeiro ponto registrado, então, da trajetória do Paulo Brito. A gente está falando até agora de como ele se instalou, a gente está falando um pouco, comparando datas para mostrar como essa figura, esse editor, o primeiro editor afro-brasileiro, ele se estabeleceu no Rio de Janeiro enquanto uma empresa, né? E um exemplo significativo em termos de conteúdo, em termos de circulação da imprensa negra, é o exemplo do jornal O Mulato, que depois vai mudar de nome para O Homem de Cor, né, que foi um jornal de caráter pioneiro, né, que quando a gente procura nos textos que fazem essa historiografia não só do movimento negro, mas principalmente da imprensa negra, coloca esse jornal, o Mulato, o Homem de Cor, como também essa espécie de início, né, de um momento onde esse consenso em torno de questões, de reivindicações específicas de sua época relacionada às relações raciais, elas adquiriram esse formato, né, de jornal, de circulação de informação. Como a gente vê também já que a gente está trabalhando com as datas, né, dos jornais, a gente vê que o Mulato, o Homem de Cor, ele foi publicado em 1833. Então, fazendo uma comparação com o slide anterior, né, o Mulato, o Homem de Cor, ele foi publicado nessas condições, né, quando o Paula Brito ainda tinha na sua tipografia o prelo de madeira, né? E isso fica mais evidente quando a gente olha, né, a matriz desse jornal, né? Como os tipos eles estão compostos, né? Como essa maneira de reproduzir o texto era feito nesse prelo, né? E o que permitia que um jornal, por exemplo, ele saísse como esses 2 exemplos que eu trago aqui à direita, né? Com um cabeçalho maior, seguindo de um texto corrido, né? De textos corridos em 2 colunas, né?
fica um ponto também evidente dessa época, que já que a gente está falando de condições, né, de possibilidades, a gente vê que não há espaço, né, ou condições para uma imagem, muito menos para uma imagem fotográfica nesse contexto, né, nessa montagem. Mas a gente vai ver, vai chegar lá. Retomando, continuando essa comparação entre diferentes momentos, né, da trajetória do Paula Brito, eu trago aqui, então, para que a gente consiga fazer essa relação, né, entre texto, essa primeira relação entre texto e imagem, como em 1830, né, na década de 30 do século XIX, não era, né, nas condições do Paula Brito ou da própria indústria, no contexto jornalístico da época, a publicação de imagens no corpo do jornal, né, no corpo dos jornais e dos livros, em comparação a esse exemplo que a gente já viu várias vezes, do Simão Salvador, como em 1853, né, a possibilidade ou o próprio incentivo do Paula Brito foi vender o seu jornal, Marmota Fluminense, com uma imagem, com uma litografia anexa, né, ao jornal. E ainda isso era válido para os assinantes, né? Com essa informação, eu consigo perceber eu trago aqui para vocês dois elementos, né? O primeiro, segundo o próprio trabalho do Rodrigo Camargo de Godoy, quando o Paula Brito ele faz esse movimento, né, de vender um jornal, incentivando seus assinantes a adquirir o jornal, com o fato de que eles vão ganhar essa imagem, a gente percebe que tem um incentivo, né, que tem uma procura desse público, que tem um interesse desse público, no sentido de eu vou comprar um jornal e eu vou ganhar uma imagem, né? Tem uma mudança aí, né, de interesse, de desejo do grupo assinante, do público de uma maneira geral, com relação à imagem, né? Que acontecia na década de 50, que nas décadas anteriores não aconteceu, esse incentivo não era possibilitado, né? Um segundo ponto tem a ver com esse incentivo. Isso leva a gente a pensar também em termos de leitura, né? O público também começou a se preocupar, começou a se interessar não só pela informação passada pelo texto, né? Pelas frases, pelo encadeamento verbal, mas também por uma linguagem não verbal, né? Que pouco a pouco a gente vai ver como a imagem vai disputando, né, com a linguagem não verbal da imagem, vai disputando com o próprio texto esse espaço de protagonismo, até que, não sei se reverte a situação, mas a gente vai ver como a imagem ganha uma predominância singular, né? Então, eu trago aqui um ponto mais geral com relação a essa passagem que a gente consegue perceber, né, na publicação de um jornal do Paula Brito, O Mulato Homem de Cor, na década de 1830, e o exemplo que a gente já conhece do Simão Salvador na década de 50, como esse exemplo específico, ele de alguma maneira representa ou retrata uma passagem da indústria, né, do campo editorial como um todo, da imagem pré-fotográfica à imagem fotográfica, né? No sentido de que esse pré-fotográfico, a gente vê com Paula Brito, né? Ele trata de uma reprodução de imagens em uma escala pequena, né? Onde não era possível uma grande escala de reprodução, e também voltado para uma estamparia de pequenos serviços, né? A publicação de litografias acopladas a jornais, a gente viu que ele
com a prensa mecânica, ele passava para 1.300 impressões por hora, mas ainda assim, para os nossos critérios, para os nossos números, né, essa ainda é uma escala reduzida, né, específica. E com relação às datas de 40 a 60, essa transposição da imagem fotográfica para o meio impresso é onde a gente está ainda investigando um pouco como essa transposição se dá, né? Ela se dá aos poucos, né? Primeiramente com uma fotografia original, que era transposta para uma matriz estilográfica, como uma estampa, e aos poucos a gente vai ver como esse aperfeiçoamento para que a fotografia seja reproduzida na mídia impressa, nos jornais. Uma segunda preocupação também se deu no sentido de aperfeiçoar, né, a fidelidade do original e minimizar a interferência do estilo individual dos estilogravadores, né? Agora, anteriormente a gente viu alguns aspectos do pré-fotográfico e aqui eu retomo, faço essa comparação com a imagem fotográfica, né, com o fotográfico, retomando essa origem múltipla, de 1839, desculpa esse erro do 9 para o 8, mas onde a gente consegue ver aqui, então, essa relação mais próxima com as tradições gráficas, né, quando a gente está aqui falando da litografia, a gente está falando de uma imagem que tem que ser colocada anexa ao texto, já que ainda não, ela ainda não era possível colocá-la no próprio campo, né, na própria mancha, como se diz, do jornal, né, como essas relações elas vão se dando aos poucos, né, essa relação com as tradições gráficas no meio impresso ela vai acontecendo aos poucos. E é interessante notar que a gente está falando aqui do Brasil, a gente está falando de um cenário carioca, que se dá, cujas transformações se dão para e passo com as transformações, por exemplo, na França, né? Tem Rafael Cardoso, com certeza muitos de vocês já conhecem esse professor, esse pesquisador. Ele escreve sobre design, ele é do Rio de Janeiro, né? Eu gosto muito dos textos dele e tem um texto, uma tese, um argumento que ele usa a respeito do contexto gráfico, né, do Rio de Janeiro, que ele deixa muito claro essa simultaneidade, né? Como no Rio de Janeiro esses exemplos gráficos de jornais, de disputas entre os jornalistas, os ilustradores, a litografia, a fotografia, essa disputa se dava de uma maneira muito horizontal com, por exemplo, as outras capitais que também estavam passando por essas transformações, né, no campo da comunicação. Então, eu retomo aqui com o exemplo da litografia, que a gente já está discutindo, né, que passou a ser utilizada a partir de 1852, mas, como a gente viu, essa dificuldade na integração satisfatória da imagem em uma impressão em série, né? Problemas da estabilidade e permanência da imagem. Isso estava acontecendo justamente na passagem na década de 1850 e na década de 1860 a gente já consegue exemplos de como a fotografia conseguiu já estabelecer condições duráveis, né, para fixação, de modo que ela pudesse ser veiculada na imprensa, né? O primeiro exemplo que a gente não, eu trago como um dado histórico aqui é a Guerra do Paraguai, né? Que foi o primeiro combate acompanhado pela imprensa de uma maneira simultânea, né? Por meio da fotografia, no sentido de que muitos fotógrafos, muitas imagens da Guerra do Paraguai eram retiradas, né? Eram feitas em combate na própria guerra e depois eram ou publicadas como fotografia, como imagem fotográfica e principalmente transpostas para uma
uma outra, como uma estilo ou como uma litografia, também uma litografia nos jornais. Bom, então eu passo fazendo uma pequena retomada aqui antes da gente passar para um próximo ponto. A gente olhou para onde a fotografia muitas vezes ela não esteve presente, né, no caso do Paulo Brito, mas é interessante esse exemplo que eu trago como pré-fotográfico justamente como exemplo onde um editor, né, negro passou por todas essas experiências profissionais, né, no Brasil Império de uma maneira super interessante, singular, e que de alguma maneira isso proveu, né, uma continuidade histórica para que a imprensa negra posterior, né, do final do século XIX e principalmente no século XX pudesse, né, se ligar a esse passado, né, para reivindicar essa continuidade, né, de tentativas, de possibilidades, de produções, né, de realizações bastante bem-sucedidas, né? Ok, então deixar claro então como a gente passou dessa análise das imagens por elas mesmas para um exemplo de um criador, né? A gente permaneceu um tempo nessa figura múltipla de produções para, enfim, dar início, né, a esse segundo momento da apresentação, que é discutir propriamente outros exemplos da imprensa negra, né, dos jornais e das associações do movimento negro. Eu trago aqui três aspectos gerais, né, do que a gente considera, do que a gente encontra da imprensa negra nas pesquisas, né? O primeiro, o fato dela estar relacionado a uma vida associativa, reivindicada como recurso para ação coletiva, né, defensiva contra condições desfavoráveis de trabalho e de vida, né? Essa imprensa negra, ela também está associada, vinculada a associações com pretensões recreativas, esportivas, beneficentes, previdenciárias e também com objetivos mais amplos de configuração de espaços de sociabilidade negra. E, por último, ligado também, em muitos casos, essa imprensa negra está ligada ao mutualismo, né? A criação de ligas de resistência, de uniões e sociedades de socorro mútuo com fundos de ajuda, né? Bom, a gente viu que se a gente quiser marcar um início para essa imprensa, ela vai até o Paulo Brito em 1833, mas eu inverto aqui o raciocínio e começo um pouco de como essa imprensa negra foi recuperada, foi descoberta do presente em direção ao passado, né? Alguns exemplos que a gente encontra, né, de pesquisas ou de trabalhos que investigaram, que procuraram definir, que procuraram explorar aspectos de valorização dessa imprensa negra, e mesmo de redescobrir, né, exemplares ou histórias que foram pouco documentadas, né? A gente consegue, alguns exemplos expressivos estão na década de 50, com as pesquisas do Roger Bastide, na Universidade de São Paulo, né? E como ele fez, como recorte, né, de pesquisa dele, ele investigou principalmente jornais, né, da imprensa negra entre 1915 e 1937, né? O recorte de pesquisa dele começava com a revista O Menelik, que foi uma revista que começou
um exemplar que começou em 1915 e ele investigava até o ano de 37 com o Estado Novo do Getúlio Vargas, quando muitas dessas associações e partidos políticos eles foram cancelados, né? Eles foram extintos. Outras pesquisas, né, quando a gente vai fazendo esse percurso historiográfico, a gente passa pela década de 60 com pesquisas do Nelson Werneck Sodré, que trata de imprensa mulata, e depois Jane Berrans de Castro, né, quando a discussão, né, do vocabulário passa dessa discussão de imprensa mulata para uma imprensa negra, né, reivindicando, deixando mais claro essa conotação mais ampla, que não estabeleceu diferenciações entre pretos, homens de cor, mulatos e pardos, né, como acontecia, como era propriamente denominado o jornal do Brito, né, do Paula Brito. Na década de 70, a gente entra na década de 70 com essa pesquisa da Miriam Nicolau Ferrara, né, que foi uma das primeiras pesquisas a utilizar não só os jornais, né, o próprio resultado, os próprios exemplares dos jornais da imprensa negra, mas ela realizou entrevistas com muitos dos jornalistas, com muitos desses diretores desses jornais, né, da década de 1910, 20, 30 até 63, né, com esse trabalho, a imprensa negra paulista. Né, o recorte dela era para os jornais da cidade de São Paulo, e a gente percebe que das pesquisas do Bastide nos anos 50, né, que se dava entre 1915 e 37, para essa pesquisa de 75, esse recorte já aumentou. Né? A gente já vê esse desenvolvimento da pesquisa de uma maneira geral, né, passando de um pesquisador para o outro, como esse recorte, né, esse escopo de estudo, ele já se ampliou. Né? Também, continuando, tem esse exemplar de 84, né, que depois foi republicado em 2003, que foi a publicação de um facsímile da imprensa negra paulista, né, do trabalho da Miriam Ferrara, com contribuição do pesquisador, né, grande pesquisador da imprensa negra, dos movimentos negros, Clóvis Moura. Essa publicação, então, facsímile. E, por último, para concluir essa redescoberta, essa revalorização da imprensa negra, né, se no primeiro momento a gente percebeu essa ampliação desse escopo temporal, né, de 1915 a 63, essa é uma data que muitos trabalhos vão replicar como sendo datas importantes, né, um núcleo significativo de trabalhos, né, do desenvolvimento de exemplares de jornais da imprensa negra. Autores mais recentes fazem mais novas descobertas e ampliam mais uma vez esse escopo de pesquisa, tanto em termos geográficos quanto em termos temporais, né? Temporal. Né? A pesquisa do Gilmar Luiz de Carvalho faz essa ampliação, e também a pesquisa da Ana Flávia Magalhães Pinto, que passa, né, amplia o escopo temporal de 1915 e volta para o século XIX, né, inclui nessa pesquisa o final do século XIX, com exemplos do jornal O Progresso e também outros, ou mesmo a pesquisa de Lívia Maria Tied, que faz abarca nesse período de 15 anos do começo do século XX, né, que as pesquisas anteriores não abarcavam, né, não é que as pesquisas anteriores não levavam em consideração, mas a gente está vendo um próprio desenvolvimento dessa retomada e dessas preocupações, né, como esse desenvolvimento de pesquisa ela se dá no tempo, né, justamente de uma maneira coletiva. É interessante que seja assim. E também um último exemplo das pesquisas da Maria Angélica Zubaran, que, como a gente eu escolhi aqui para mostrar especificamente para vocês, como é uma pesquisa que foca não apenas na imprensa paulista, mas os exemplos da Maria Angélica são da imprensa negra rio-grandense, né, de Porto Alegre,
mas como é um trabalho que faz uso da análise das fotografias propriamente utilizadas, né, nesses exemplares, nesses jornais. Como eu falei há pouco desse núcleo mais significativo, né, do escopo temporal das pesquisas da imprensa negra, eu trago aqui uma diferenciação que é bastante utilizada por essas pesquisas para definir especificidades, né? Elementos particulares de determinadas épocas, né? De determinadas épocas dessa produção da imprensa negra, né? Por exemplo, a primeira fase, que seria, na época, né, é definida como entre 1904 e 23, onde esses jornais tinham um caráter mais socio-recreativo e educativo organizador, que tematizavam a vida associativa dos negros e suas expressões em inserção na sociedade, né? Ou uma segunda fase que propunha cujos jornais evidenciavam uma postura mais crítica, né, de denúncia do preconceito racial, né? Tem essa quebra de produção, né, dos jornais entre 37 e 45, justamente por conta do Estado Novo, e depois uma retomada, né, do que seria essa terceira fase, que começaria em 45 e viria até hoje, mas como a gente viu que as adendos, né, dessa pesquisa, elas são realizadas por outros pesquisadores, e essa indicação temporal, hoje ela se encontra mais, essa terceira fase ela se encontra mais fatiada, né? Ela não abarca um período tão longo como a segunda metade do século XX, mas ela tem recortes, né? Principalmente levando em consideração a década de 70, principalmente 78 a 81, com os movimentos sociais e movimento negro na redemocratização do Brasil, né? Nessa passagem final da ditadura civil-militar para a democracia, né? Eu fiz esse pequeno adendo falando um pouco dessas fases, como essas fases são de interesse desses pesquisadores, justamente para evidenciar essa tabela, né, que eu encontrei nesse trabalho da Janine Vargas Escobar, Memória da Militância Negra durante a ditadura militar no Brasil e a luta antirracista, através do acervo fotográfico de Oliveira Silveira, né? É um trabalho de 2004, cujo foco é esse acervo fotográfico desse poeta de Porto Alegre, do movimento negro, mas o interesse dessa pesquisadora foi justamente isso, né? Foi justamente fazer essa comparação. Ela pegou essas fases que os pesquisadores sobre essa questão procuram definir, procuram desenvolver em termos sociais, culturais, políticos, né, com as suas características procurando definir características específicas para cada fase. Ela coloca esses comentários, né, esses aspectos em uma metade, né, dessa tabela, mas a preocupação dela é com a fotografia, né, e por isso que eu trago ela aqui. Ela faz essa espécie de comparação, né, de comparação entre os aspectos sociais e o que ela conseguiu encontrar em termos fotográficos, né, não só para representação, mas para a própria produção, né, das fotografias relacionadas às questões raciais, né? Então, ela propõe essa primeira fase, né, de 1840 a 1890, que é um período escravocrata, onde tem uma predominância de retratos dos trabalhos subalternos, relacionados à mão de obra escrava negra. São fotografias que tratam do fenótipo exótico dos negros, enfim, tem as suas outras características. Ela propõe uma segunda fase aqui, que vai de 1890 a 37, então uma fase
que a gente já percebe que se aproxima um pouco mais da fase que dá início, né, entre aspas, a esse momento mais reivindicativo, mais significativo da imprensa negra, né? É um período pós-abolição, onde no Brasil acontece esse enfrentamento da sociedade racista e competitiva, a necessidade de se construir uma imagem positiva do negro, né, com a predominância de homens negros em destaque, as cenas construídas em estúdio, e não bastava ser, ela coloca, né, entre aspas, não bastava ser livre, é preciso parecer livre, né? Tem essa segunda fase em termos de fotografia, mostra essa composição, né? Como era necessária essa composição da imagem negra perante o próprio grupo, perante a própria sociedade e também com relação aos outros grupos étnico-raciais. Uma terceira fase, de 45 a 64, né, a gente percebe então mais uma indicação de um novo recorte, né, proposto pelo autor, possivelmente relacionado à data do golpe de 64, mas onde ela indica um período de auge das elites negras, né, onde essa fotografia, a gente consegue encontrar essa fotografia dentro dos espaços de sociabilidade negra, com as famílias, né, muitos álbuns de fotografia de famílias negras, de casamentos, debutantes e outros retratos de festividades e reuniões dos clubes sociais negros. E, por último, uma quarta fase, né, que ela identifica como sendo de 71 a 88, com um período de reivindicações explícitas contra o racismo, né, onde a parte significativa dessas imagens, né, que a gente encontra são de fotografias de rua e de espaços culturais diversos, uma predominância, né, de mulheres negras militantes que se destacam na imagem, e fotografia de atos públicos e eventos promovidos pelo movimento negro, né, como a gente viu no encontro 1, aquele momento onde a gente discutiu aquele cartaz, né, da marcha contra o zumbi, né, que era uma marcha do ano de 1983, né? Eu acho que acho que a gente pode recuperar esse exemplo como bastante significativo dessa definição, né, de fotografia de atos públicos e de eventos promovidos pelo movimento negro, né? Além de congressos, encontros, seminários e festivais. Então, eu apresentei, né, as fases utilizadas pelos pesquisadores do movimento negro, depois, em comparação, essa tabela proposta pela Janine, fazendo essa comparação entre os aspectos sociais e culturais de maneira geral e os aspectos que ela consegue identificar, né, em termos de fotografia, relacionado a essas fases, diferentes fases de reivindicação do movimento negro. E agora eu vou escolher alguns exemplos específicos, né, tanto da segunda fase, indicada nos termos da Janine, quanto da terceira fase, para que a gente veja propriamente como essa abordagem se deu em termos fotográficos. Eu, então, me aproximo um pouco mais da pesquisa da Maria Angélica Zubaran, né, que se chama Pedagogias da Imprensa Negra entre Fragmentos Biográficos e Fotogravuras, onde ela trata o objeto de pesquisa dela é o jornal de Porto Alegre, chamado O Exemplo, né, que é um jornal que começou em 1892, né, um pouquinho, exatamente no processo pós-abolição, e ele acontece de maneira intermitente, né, com algumas interrupções e retomadas até 1930, né? Então ele dura 38 anos, né, com algumas paradas e retomadas. Então, o jornal negro O Exemplo, né, de Porto Alegre, ele foi o primeiro registro impresso da história da comunidade negra porto-alegrense,
tratando-se de um testemunho de inestimável valor histórico e cultural para o resgate da memória das populações afrodescendentes no pós-abolição, né? Ele circulou entre 1892 e 1930. E eu chamo a atenção para um ponto aqui que é diferente das imagens da primeira fase, né, de 1840 a 1890, onde permanece ou privilegia-se as imagens de escravizados ou de africanos libertos, mas parte da historiografia, né, ela retoma esses exemplos da imprensa negra ou desse período pós-abolição para falar um pouco dessa memória social e cultural dos libertos, né, que de alguma maneira, segundo esses autores, foi apagada, né, tentando chamar atenção para uma abordagem dessas sociedades pós-emancipação mais centrada na experiência dos libertos, né, no estudo de suas aspirações e representações em face do processo emancipacionista, né. Então, esse exemplo que eu trago, esse slide que eu apresento para vocês agora, é um exemplo que a autora retirou de alguns exemplares, né? Alguns exemplares do jornal O Exemplo, né? A gente vê as datas, todos eles nesse caso, de 1904, né? Onde ela consegue identificar, né, nos anúncios desse jornal que circulava, que era produzido pela comunidade afrodescendente de Porto Alegre, né, pelo movimento negro do Rio Grande do Sul, né, exemplo desses anúncios que estavam nos jornais, onde ela consegue estabelecer, recuperar, né, os lugares, os ateliês fotográficos, onde membros desses grupos, né, ou os diretores desse jornal, desses jornais, eles frequentavam para tirar os seus retratos, né? E quando a gente encontra esses anúncios publicados no próprio jornal, a gente percebe que, primeiro, né, esses ateliês, né, esses lugares para a produção de fotografias, e também a gente encontra aqui esse exemplo à direita, né, uma continuação ainda da litografia, né, a fotografia e a litografia nesse momento ela não é mais uma sobre a outra, né, mas percebe-se que as duas estão sendo utilizadas de uma maneira mais ativa, né, no processo imagético. Como a gente encontra esses anúncios nesse jornal, isso significa que tem uma procura, né? A gente consegue já em 1904 entender uma maior procura desses estabelecimentos, e por estar publicados nos jornais, né? nos anúncios da imprensa negra, como esses ateliês também estavam preocupados, né? Também estavam interessados em estabelecer contatos com esse público específico, e do lado contrário, né? Como o próprio jornal encontrava nesses anúncios dos ateliês fotográficos parte da fonte de renda, né? Para continuar existindo, né? Muitos desses lembro agora de alguns desses jornais que eram pagos, né, que, enfim, tem o seu valor de produção e o seu valor de venda, mas alguns deles, né, eram distribuídos gratuitamente para os seus próprios grupos, né, para a sua própria comunidade, a fim de informar, a fim de fazer com que a discussão permaneça, né, se fortaleça, de reivindicação. Então, é interessante que por exemplo, eu não sei ao certo esse caso específico do jornal Exemplo, se ele era pago ou se era distribuído gratuitamente, mas com esses anúncios, né, a gente consegue perceber alguma fonte de renda, né, alguma relação financeira entre os ateliês fotográficos e esses jornais.
esse outro slide que eu trago, então, continua com o trabalho da Maria Angélica, mas eu passo agora dos anúncios fotográficos para os exemplos que ela encontra nesse jornal, né, desses retratos, dessas figuras, né? Elas são principalmente diretores, né? Deixa eu... Essa primeira figura, né? Otávio Feijó, é um exemplo que marca, ele era um redator do exemplo, né? E ela analisa essa figura tanto em termos da composição, essa própria moldura mais escura, e principalmente essa legenda, né, na parte de cima, como um exemplo que marcava a importância, né, desse redator, atribuindo ao esforço pessoal dele no enfrentamento das dificuldades de mobilidade e ascensão social da comunidade negra no início do século XX, né? O texto verbal dessa homenagem conclama aos pais da família, né, do Otávio Feijó, a instruir seus filhos e de outras famílias a instruírem seus filhos a seguirem o modelo, enfim, desse redator do jornal O Exemplo. E as outras figuras, né, a figura 6 e a figura 7, são a figura 6, então, um diretor do jornal O Exemplo, entre 16 e 18, né, Alcides Feijó da Chagas Carvalho, e a figura 7, Dario de Bittencourt, nessa fotogravura, também um outro diretor do jornal O Exemplo na década de 20, né, que foi homenageado pelos seus colegas e representantes com essa toga, né, na ocasião de formatura do curso de Direito da Escola de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, em 1925. Então, com esse trabalho da Maria Angélica, a gente consegue verificar, né, como a fotografia ela se dá junto a essas associações, esses jornais da imprensa negra, tanto em termos de divulgação, né, mas como a gente consegue encontrar aspectos dessa relação entre os ateliês e esses jornais, esses clubes, na própria trama da cidade, né, nas próprias relações de circulação da imagem, como propriamente na análise, né, dessas imagens, verificando que o retrato, né, como esse gênero, né, ele continua, de alguma maneira, ainda presente no começo do século XX, né, em termos de não apenas de divulgação, mas em termos de representação, né, e de pedagogia mesmo, como a própria autora coloca, né, dessa comunidade. Eu passo agora para um outro jornal, e com isso a gente sai, né, do Rio Grande do Sul e vai para São Paulo, e também sai da década de 1904, 1910 e passa para a década de 20, com esse exemplo do Clarim da Alvorada. Ele foi organizado pelo José Correia Leite e Jaime de Aguiar, né? Esse jornal foi publicado entre 1924 e 1932, na cidade de São Paulo, e ao longo de sua publicação ele foi apresentado em diversos formatos, né? A redação ficava na região do Bexiga, no centro da cidade de São Paulo, onde outros jornais também da imprensa negra funcionavam, né, como em lugares muito, muito próximos uns dos outros. No início, o jornal trazia uma forte carga literária, né, com muitas poesias e sem conotação política, mas foi principalmente durante a sua segunda fase, nesse momento entre 1928 e 1932, que o Clarim da Alvorada ele conquista um prestígio maior, né, entre
a própria comunidade, e os textos passam a ser mais politizados, de alguma maneira, né, denunciando o racismo fundante da sociedade brasileira e reivindicando direitos e defendendo incansavelmente a união necessária da comunidade, né? Esses dois exemplos que eu trago aqui, o primeiro, essa capa à esquerda, onde a gente continua, né, vendo retratos, e aqui a gente vê o retrato do Jaime de Aguiar e um retrato aqui, agora com o apontador, um retrato do Jaime de Aguiar, nessa parte à esquerda, e à direita um retrato do José Correia Leite, né? Com essa reinteração, né, que a gente já viu nos exemplos do Rio Grande do Sul, né, esses retratos, as imagens que a gente viu até agora nesses jornais implicam, chamam atenção para que talvez a maior parte desses retratos nesses jornais até o momento ele se circunscreve a esses redatores, né, a essa direção, né, esses profissionais do próprio jornal, e menos com cenas ou no momento, né, com cenas exteriores ou com a participação de outros retratados, né. E na parte à direita, nesse exemplo à direita, eu trago um outro número do Clarim da Alvorada, onde a gente consegue perceber aqui, em comparação ao da esquerda, um outro uso, né, desses retratos nessa moldura mais oval, né? E também em uma outra composição, né, dessa mancha gráfica do jornal como um todo, né? Em comparação ao da esquerda, ele está muito mais limpo, né? A gente consegue encontrar muito mais espaços de respiro, né? Das informações, né? Entre uma informação e outra, e o próprio uso, né, de alguns retângulos, né, de alguns espaços que delimitam a informação, né, e também delimitam as imagens. Aqui eu trago outros exemplos para que a gente consiga entender um pouco como acontece essa repetição dessas imagens, desses retratos, nesse exemplo específico do jornal O Clarim da Alvorada, né? Como essas molduras, a gente consegue encontrá-las nas mais diferentes formas, né, e possibilidades. Aqui a gente consegue ter uma moldura dupla, né, uma mais oval, seguida de uma mais externa, e outros exemplos mais arredondados mesmos, e retratos que continuam no seu formato oval. Mas eu acho que com esses três exemplos na tela é interessante perceber a recorrência dessas imagens, como o seu principal gênero, como esse tipo de imagem era a imagem da época, né? Era o que o jornal se interessava e se preocupava em imprimir, né? Em reproduzir e divulgar, né? Essa imagem do retrato, né? E como ela pode ser colocada tanto em pequenas quantidades, né? Em dois, mas ela pode vir, enfim, em uma quantidade muito maior, dependendo da página, dependendo do assunto, né? Tem uma questão importante também de ordem financeira nesse exemplo, que mostra um jornal que consegue, em termos de fatura, né, em termos da prensa, fazer a impressão de um jornal que tenha informações verbais e imagéticas, né, numa escala um pouco mais alargada, né. Eu trago aqui então uma retomada, né, do nosso início, com o mulato, onde não tínhamos imagens, passando para a marmota fluminense, né, onde a imagem era acoplada ao jornal, para esse exemplo onde a gente já
já tem um exemplo onde essa imagem, esse texto, ele já está funcionando de uma maneira muito mais harmônica, né? Tanto em termos de produção, né, da própria impressão desses jornais, quanto em termos de composição, né? Como essas imagens e esses textos se harmonizam, né, na página. Seguindo com outros exemplos da cidade de São Paulo, eu trago aqui A Voz da Raça, que é um jornal também da década de 20, ele começa, da década de 30, o jornal anterior é da década de 20, mas A Voz da Raça, ele começa em 1933, quando a Frente Negra Brasileira, ela é institucionalizada, né? É o momento onde a imprensa negra ela torna-se mais reivindicatória, questionando com maior veemência o preconceito de cor e a exclusão do negro na sociedade. Tendo começado em 33, esse jornal ele vai até 37, né, quando o Estado Novo exclui tanto a Frente Negra Brasileira enquanto um partido político, e o jornal A Voz da Raça enquanto um divulgador, né, dessas informações. E depois desse jornal ele retoma em 1945 com uma reorganização da Frente Negra Brasileira, e também com o surgimento de outros jornais como o Alvorada, né? Eu trago esse exemplo agora da Voz da Raça para tratar do seguinte. É um jornal, para a gente ver um pouco também como é um jornal um pouco posterior da década seguinte ao exemplo que a gente já viu, né, do Clarim da Alvorada, mas tanto em termos de objetivos, A Voz da Raça ele utiliza uma quantidade menor, né, de imagens em relação aos textos, né? A gente percebe que as questões de legenda, né, de cabeçalho dos textos, ele é mais dinâmico, né? Ele é mais fluido, mas a escolha de uma imagem ou também de uma capa sem imagem, ela também passa a ser uma opção, né? Não necessariamente o caminho direto desse desenvolvimento da utilização de imagens, ela se dá pelo maior uso de imagens, não em todos os casos, mas nesse caso a gente entra em contato também um pouco com as escolhas desse próprio jornal, né? Quanto ao uso dessas imagens. Aqui um outro exemplo de como me parece, né, quando a gente olha um exemplo, outro exemplo e outro exemplo do mesmo jornal, né, da mesma linha editorial, como me parece que a Voz da Raça eles preferiam, então, utilizar uma quantidade menor de imagens, ou uma imagem, talvez, por página, mas a gente vê nesse caso como essa imagem ela se amplia, né? Ela toma quase a totalidade da página, grande parte da página do jornal A Voz da Raça, né? E aqui é um outro exemplo também. Quanto à qualidade dessas imagens, menos do que uma falha ou um ponto negativo, é interessante perceber como a digitalização desses jornais, desses arquivos, eles trazem consigo também todas essas informações de passagem do tempo, né? E aqui é um exemplo que pesquisando esse jornal, estava escolhendo, né, repassando uma quantidade maior de jornais para escolher quais eram os exemplos mais legais para trazer para vocês, e me chamou a atenção essa recorrência, né, dessa imagem do Getúlio Vargas, publicado, né, impresso em vários exemplares da Voz da Raça, né? A gente encontra aqui no lado à esquerda dois números diferentes, né, do mesmo jornal, mas com a mesma imagem reproduzida, né?
em uma delas com uma pequena margem, né, pontilhada, e no segundo caso sem essa margem, né, mas a imagem em si me parece que a escala permanece a mesma. E aqui à direita não é a mesma imagem, mas é uma outra imagem do Getúlio Vargas, né, colocada no meio da página, né, em uma escala um pouco mais reduzida. É interessante, isso me chamou a atenção porque, como o próprio jornal A Voz da Raça e a Frente Negra Brasileira via na figura do Getúlio Vargas, em um momento daquela época, uma figura para se apoiar, enfim, a Frente Negra Brasileira tinha seus objetivos, os seus direcionamentos políticos, e depois o próprio Getúlio Vargas que vai, enfim, cancelar, né, vai tirar a legitimidade dos partidos políticos, inclusive da Frente Negra Brasileira, né? Mas é interessante como essa figura ela ganha destaque, né, frente a muitas vezes a outras imagens da própria diretoria ou de outras situações que eram reproduzidas, né, eram divulgadas no jornal, que acabavam recebendo uma atenção, né, uma escala, uma atenção menor. Trago mais esse recorte aqui de um outro exemplo de como a imagem funcionava na Voz da Raça. Nesse exemplo é de 37, já é quase no final da sua primeira fase, né, antes de ser fechado pelo Estado Novo. E aqui eu passo para alguns breves exemplos da terceira fase da imprensa negra, né, dessa relação entre fotografia e a imprensa negra. O primeiro deles é o jornal Alvorada, né, que também era um jornal publicado, né, também era um jornal administrado pelo José Correia Leite, o mesmo do Clarim da Alvorada. Eu trago esse exemplo que eu trouxe, me chamou a atenção em como o logo, né, em como a imagem, né, o desenho do jornal, ele era à esquerda, né, a gente consegue perceber como ele funcionava enquanto um texto com um pequeno ícone, né, uma pequena imagem no final, mas como em outros momentos também a gente vê como a capa, né, do jornal, ele é desenvolvido, né, o título Alvorada em relação a uma imagem fotográfica no fundo, né? Então é interessante perceber que é um jornal publicado em 45. Isso, começa em 1945, já até a década de 60, né? Já é um momento um pouco posterior aos exemplos que a gente viu anteriormente, mas aqui a gente já consegue investigar um pouco mais, né? Como, em termos de produção, era possível já colocar uma imagem no fundo, e aí, no sentido de que o texto, né, precisaria ficar vazado, e o título do jornal, né, Alvorada, era colocado no negativo. É interessante, foi bem legal encontrar esse exemplo para ver como é que a imagem, né, já na década de 40, a imagem fotográfica possibilitava essa relação com o texto, né, em termos de uma impressão em uma escala significativa, né. Aqui um outro exemplo um pouco mais em termos de conteúdo, né, de como o jornal Alvorada se preocupava não só com textos ou com imagens de cunho político, mas também de cunho artístico cultural, como esse exemplo dessa reportagem do Tibério, né, o pintor, colocado aqui, Tibério, o pintor negro, né, com uma pequena imagem do artista pintando, né, trabalhando as suas telas.
bom, uma imagem de Mário de Andrade também, que era uma figura que não podia faltar, e apareceu no caso do jornal Alvorada. Esse outro exemplo foi uma escolha peculiar, mas era justamente retomando aquele ponto sobre a digitalização, como chamando a atenção um pouco para o trabalho, né, do próprio pesquisador, né, do que a gente encontra, né? Procurando ou avaliando, repassando esses jornais, os PDFs desses jornais para entender como cada jornal, cada associação negra trabalhou, fez as suas escolhas e trabalhou as possibilidades da imagem, da fotografia. Em alguns casos a gente acaba entrando em contato com exemplares como esse, né, onde é principalmente interessante entender nesses casos como, em termos químicos, né, em termos de fixação da imagem, a fotografia, a imagem fotográfica, ela de alguma maneira ainda se comportava, né, de uma maneira diferente em termos de, enfim, de oxidação, em termos de química diferente do texto, né? Então, por exemplo, se a gente quisesse analisar em termos de conteúdo, né, os exemplos que o jornal IFEM na década de 40 publicou, né, em termos de eventos da comunidade negra, em termos da imprensa negra, a gente se depara, né, no presente com essa situação, mas que é interessante porque de alguma maneira nos possibilita, né, ela funciona essa oxidação, vamos deixar assim, essa oxidação dessas imagens nos possibilita trabalhar muito os elementos composicionais da página, né? Aqui ela está funcionando de alguma maneira como máscaras, né, dessas imagens, onde a gente consegue fazer uma análise do tamanho da escala dessas imagens em relação aos textos, né, e aos títulos do jornal IFEM. Então, eu deixei esse exemplo também para que a gente visse não um problema, mas justamente para que a gente conseguisse, que possibilitasse, né, uma saída de análise em termos composicionais. Esse é um caso, mas, enfim, nos nossos trabalhos, nas nossas produções, a gente pode, mais cedo ou mais tarde, se deparar com casos semelhantes. E, eu acho que partindo para o final desse segundo momento, né, analisando alguns exemplos da imprensa negra, eu trago esse exemplo da revista Níger, onde a gente consegue ver, né, de uma maneira muito mais direta, né, evidenciada, como a imagem fotográfica, já final dos anos 50, década de 60, a imagem fotográfica toma conta, né, da capa do jornal. Né? Tanto esse exemplo à direita, quanto com esse exemplo central, né, com a Carolina Maria de Jesus, né, lendo, ou assim, tá lendo um livro seu, como essa imagem, enfim, ela estabelece um protagonismo, né, com relação ao texto, pelo menos em termos de capa, né, nesse exemplo. E aqui eu também trouxe um outro exemplo, não da mesma revista, mas para mostrar, para que a gente visse também como a própria trajetória da Maria Carolina Jesus, ela, nesse começo da década de 60, também era uma trajetória que se evidenciava, né, nos jornais de uma maneira geral. E para finalizar essa comparação, então, para atualizar, né, essa comparação que eu venho fazendo desde o início, né, do Jornal Mulato, sem imagem, a gente passa para um exemplo onde a imagem, o texto, ela funcionava lado a lado, mas ainda separado,
para um outro momento em que onde a gente encontra uma harmonia maior, né, em termos de composição da imagem e do texto, até o momento em que a imagem ganha uma escala, né, dentro da própria mancha do jornal, uma escala de preponderância, né, em relação ao texto. Passando para a terceira e último, então, momento do encontro de hoje, que eu chamei de frentes afroatlânticas no fotojornalismo, mas para que a gente pudesse, então, permanecer de alguma maneira nessa mídia impressa, né, do texto, da imagem, na formação de um ensaio fotográfico, né, publicado, mas para tratar de um exemplo específico da África do Sul. Eu trouxe apenas essa pequena citação da metodologia visual, né, onde a Rose identifica esse ensaio fotográfico, né, uma definição de um ensaio fotográfico relacionado ao fotojornalismo, né. O ensaio fotográfico é uma combinação da escrita com fotografias. A redação pode variar de legendas estendidas a estudos de livros, e as fotografias devem ser pelo menos tão importantes quanto o texto para o impacto do ensaio fotográfico, né? O ensaio fotográfico, em outro momento ela diz, o ensaio fotográfico é uma forma verdadeiramente composta, por causa dessa igualdade entre texto e imagem, né? Ser capaz de tirar ou de editar fotos realmente boas, assim como projetar boas visualizações de dados, podem indicar muitas vezes a colaboração entre um fotógrafo e um pesquisador. Eu tomo essa citação para falar brevemente de um exemplo específico do Ernest Cole, que é um fotógrafo sul-africano, né, que chega a falecer na década de 90 nos Estados Unidos. Esses tópicos que eu incluí, né, são fatos da vida, da carreira dele, como ele aprende fotografia e também faz outros cursos na África do Sul por correspondência, né? E é interessante a gente entender como essas informações, esses conhecimentos, eles são passados por correspondência, né? Para se aprender o métier, né? O manejo da fotografia. Na década de 60, ele passa a ser um fotógrafo freelancer para vários jornais e revistas na África do Sul. Isso já nascendo em 1940, na década de 50, na sua infância, ele já se encontrava, então, sob o regime de apartheid, né, que começa em 1948, e na sua fase jovem, né, entre 1958 até 1966, né, ou seja, entre 18 anos e os 26 anos, é esse momento mais tenso, mais produtivo e tenso, né, da trajetória do Cole, ainda na África do Sul, onde ele é fotógrafo, onde ele fotografa para algumas revistas do país e também para outras agências, né, já nesse momento, tratando da situação e das modificações, né, que o regime apartheid se instala, né, ele vai se desenvolvendo territorialmente, também nas relações entre os grupos, né, na África do Sul, até que em 1966 ele se exila nos Estados Unidos, né, e leva consigo, primeiro para a Europa e depois para os Estados Unidos, e leva consigo uma série de negativos e de imagens, né, retratando aquele regime, né, como aquele regime se instaurou e como ele funcionava, né, como aquelas relações funcionavam na África do Sul. Tanto na Europa como nos Estados Unidos, ele entra em contato com a agência Magno, né, que é uma grande agência, a mais conhecida, né, agência fotográfica, com inúmeros outros fotógrafos que a gente conhece, Robert Capa e outros.
E ele propõe, ele entra em contato enfim, com os fotógrafos dessa agência e mostra esse material que ele levava consigo de imagens do regime apartheid, da África do Sul, e propõe a publicação desse livro, House of Bondage, né? A Casa da Servidão, que acaba sendo publicada em 1967, né? E é justamente esse exemplo específico, né, desse livro, né, desse ensaio fotográfico publicado junto com textos do Thomas Flaherty, que que a gente finaliza esse encontro, né, sobre a imprensa negra e também as relações entre texto e imagem num contexto afroatlântico, né? Essa aqui é a capa e contracapa desse livro, que foi publicado, desse ensaio fotográfico, que foi publicado em 1967, né? É interessante como são esse chão de madeira, né? E são esses tipos de madeiras, como se fosse quase um exemplo tipográfico, como a gente começou o começo do encontro com o Paula Brito, né? Esses tipos que depois são entintados e impressos. E aqui a contracapa, que eu trouxe, eu fiz uma tradução livre dessa pequena, dessa pequena informação da contracapa, né? Então diz: Ernest Cole é um sul-africano de 27 anos, um fotógrafo brilhante e autodidata e um homem corajoso. Em 1966, ele deixou sua terra natal com um registro de filmes de 7 anos de como os negros enfrentam a vida na África do Sul, na vida branca na África do Sul. Suas imagens são excitantes, dolorosas, enforecedoras, bonitas e verdadeiras. Seu texto é uma poderosa declaração no século XX. Seu livro é uma exposição de condições que deveriam guiar a consciência e gerar preocupação onde quer que as pessoas tenham sido relegadas a uma casa de servidão. E aqui, enfim, trago algumas imagens do interior, as que foram que constam na internet, né? A gente consegue, enfim, analisar um pouco, né, como o fotógrafo junto com o escritor, né, nessa comparação entre fotógrafo e pesquisador, eles harmonizam, né, eles dialogam texto e imagem. Nesses exemplos mais à esquerda, como uma imagem tanto a imagem quanto o texto, eles ganham a página inteira, né, da foto, do livro. Esses exemplos centrais, como a imagem, ela se expande, né, para toda a mancha gráfica do livro, assim como essa imagem à direita. Alguns outros exemplos, essas páginas um pouco mais dinâmicas, né, onde algumas imagens ficam menores em relação a outras imagens maiores, né, onde a gente consegue acompanhar né, um pouco dessa realidade fotografada, retratada pelo fotógrafo entre o final da década de 50 até meados da década de 60. Aqui uma outra página do livro, onde ele se preocupa né, em retratar justamente essa visualidade da cidade, né, com as placas, são imagens preto e branco, então os claros e os escuros eles se evidenciam, né, eles chegam aos nossos olhos de uma maneira muito mais expressiva, né, com uma especificidade própria dos tons de cinza, onde as letras né, elas ganham um corpo não só como informação, mas como imagem, né? Como esse corpo visual. Essa imagem, eu trouxe, desculpe, essa imagem comparando como a gente encontra, né? Conversando sobre imagem fotográfica, a gente encontra muitas vezes essa imagem descontextualizada, né? Ou em outros contextos que não o proposto pelo fotógrafo, né? Isso aqui, por exemplo, a imagem à direita a gente consegue baixar, é a imagem que a gente baixa né, do Google Imagens, do site de busca,
mas aqui, como no contexto do livro, essa imagem ela se comporta. Como o Cole se exila nos Estados Unidos e depois na Suécia nas décadas de 60 e 70, até falecer nos anos 90, nós tem um grupo de negativos, imagens da sua produção nos Estados Unidos, que é tanto menos conhecida, como tem um grupo de negativos que foram descobertos recentemente, onde mostra um outro lado, né, uma outra produção do Ernest Cole já nos Estados Unidos, né? Então, se no exemplo que a gente viu, ele está retratando o regime do apartheid com todas as suas complicações político-culturais, e aqui são imagens onde as reportagens falam dele entrando em relação com um outro cenário, né, de relações raciais nos Estados Unidos, seja no Brooklyn, seja na cidade de Nova York, seja nos estados do sul dos Estados Unidos, também com as suas questões delicadas com relação às relações raciais. Aqui um outro exemplo, né, de como esse olho do Ernest Cole, ele vai, o que chama a atenção dele, né, para essa América, né, para esses Estados Unidos. E aqui, para finalizar, algumas outras imagens que ele faz dos estados do sul dos Estados Unidos, nesse outro cenário, né, já de exílio americano. Eu vou só parar de compartilhar aqui, ó. Ok, já parei. Bom, voltei para vocês. Então, bom, a gente pode passar então para não só perguntas, mas para uma discussão, né, para uma conversa sobre esses 3 pontos, né, que eu trouxe. O exemplo do Paula Brito, no século XIX, ainda no Brasil, esses outros diversos exemplos da imprensa negra paulista ou do Rio Grande do Sul, principalmente na primeira metade do século XX, e esse último breve exemplo dessa produção, né, do Ernest Cole, principalmente a produção desse livro, né, desse ensaio fotográfico publicado, A Casa da Servidão, sobre o cenário do apartheid. Alguma colocação, algum ponto que ficou que chamou a atenção de vocês, ou algum ponto em que vocês gostariam de tirar alguma dúvida ou algum esclarecimento, ou principalmente compartilhar com a gente uma outra percepção de algum assunto que vocês já conheciam e que vocês confirmaram, ou então uma outra perspectiva que vocês não tinham notado com relação a esses temas? André, eu gostaria de fazer uma pergunta. Nessa terceira fase, como você está estudando? Sim. Nessa terceira fase, você, na parte da imprensa, né, você traz várias referências nacionais, né? Uhum. E nessa terceira fase, você apresentou uma que não é nacional. Uhum. Qual é a razão? Qual foi a dificuldade de trazer essas referências na fotografia em si, né, como a gente conhece hoje, no território nacional? E uma outra coisa que eu queria te perguntar, na verdade tem um monte de perguntas, mas ok. Sobre essa reprodução, não só a reprodução fotográfica em si, do indivíduo, o objeto em si, mas desse engajamento cultural, como era para esse... Quem se engajava com essas imagens? Era só a comunidade negra? Você tinha outros apoiadores? Como essas imagens eram reproduzidas? E eu gostaria também, uma terceira questão, na época de
64, né? Após ali o período de 64. Se você saberia falar um pouco sobre como foi essa censura, se houve, obviamente houve, mas como foi feita essa censura, qual foi o desgaste da reprodução dessas questões nessa época de 64 aqui no Brasil. Uhum. Tá. Com relação à primeira pergunta, essa escolha de exemplos que são nacionais, outros exemplos que são internacionais, isso foi bem intuitivo, não foi intencional, mas em cada um desses encontros, eu tentei colocar exemplos que eram tanto nacionais quanto internacionais. Isso, em alguns momentos, vai aparecer mais exemplos nacionais, com certeza, né, para que a gente consiga justamente se aprofundar em questões que são nossas também. Mas não houve, por exemplo, não pensei num direcionamento de igualar ou de equilibrar exemplos nacionais e internacionais. Eles flutuam. Às vezes eles aparecem, exemplos internacionais aparecem mais, às vezes eles aparecem menos, né? Foi a escolha passou realmente pelas modalidades e pelos lugares da fotografia, né? Se ele é um produtor, se ele é um fotojornalista, ou se em alguma situação de recepção dessa imagem, né? Por exemplo, na África do Sul, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em outro lugar, algum exemplo que fosse interessante para a gente discutir, assim eu coloquei. Então, não vai ter um equilíbrio exatamente entre o que é nacional e internacional, mas ele vai flutuar nos encontros mais ou menos. Com a segunda pergunta sobre o engajamento, né? Como esses jornais quais grupos se engajavam com esses jornais, com essas imagens, né? Sobre a historiografia daquelas fases mais reconhecidas do movimento da imprensa negra, né, entre 1915 e 1930, depois 1945, eles dizem, né, eles chamam a atenção para esse fato de que muitos dos jornais eles eram voltados para as próprias associações, para as próprias comunidades, né, no sentido de que aqueles jornais que eram distribuídos gratuitamente, por exemplo, essa distribuição gratuita acontecia nos bailes negros, né, naquele momento de sociabilidade, né, onde aquela comunidade se encontrava e aquela informação era passada, né. Em outros momentos, onde já tem questão de venda envolvida, acredito que o engajamento era maior, né? Ele ultrapassava esse contexto mais direcionado da própria associação, da própria comunidade, né? Tem um ponto que ainda eu preciso verificar, que me chamou a atenção, que muitos desses jornais, dessas associações que tinham cujas produções paravam e depois voltavam, principalmente por questões financeiras, eles tinham a própria gráfica, né, a própria fatura, eles imprimiam os próprios textos. Mas também me chama, é um ponto que eu não consegui encontrar informação, mas também de associações que publicavam, né, que imprimiam seus jornais em outras gráficas de outras comunidades, né? Tinha conhecendo um pouco, eu conheço um pouco os jornais de uma outra comunidade croata, em São Paulo, que eles imprimiam, por exemplo, jornais na gráfica Fanfula, que era da comunidade italiana, né? Então, tem esse momento dessas relações entre uma comunidade e outra, né, em termos gráficos, em termos de divisão dos valores, né? A gente sabe que uma gráfica ela funciona pela quantidade que ela imprime, então quanto maior a quantidade, mais barato vai ficar, né? Então eu fico pensando como que isso aconteceu, por exemplo, nos jornais da imprensa negra, né? Eu não acredito que ela tenha sido só impressa nas associações dessas pessoas, né? Tem esse cenário
relações de impressão entre as outras comunidades que deve ser super interessante de conhecer, né? E o que faz com que a gente também, como você disse, nesse engajamento, me parece que esse engajamento com as outras pessoas, com negros ou comunidades também de outras definições étnico-raciais, elas se faziam, né, nessas trocas, né? Eu adoraria que alguém fizesse um pouco mais dessa pesquisa, dessas relações entre essas comunidades nesse momento da impressão gráfica, né? Deve ser bem legal. E a última pergunta que você fez era sobre a censura. A aula 3, eu acho que é o momento onde a gente vai falar um pouco mais dessas, não só dos jornais, mas como a imagem fotográfica ela volta a ser ela ganha um protagonismo na década de 70 e 80, justamente pelas reivindicações no processo de redemocratização, mas por conta dessa censura na década de 60 e 70, ela de alguma forma ela abarcar os diversos cenários, né? Eu não talvez eu esteja errado, mas eu não tenho informações ainda específicas para te dar como a censura ou como esse processo ditatorial, por exemplo, se resultou ou alcançou os próprios jornais negros da década de 60, né? Tem exemplares, tem associações, por exemplo, que participavam o Oswaldo de Carvalho, o poeta, que é uma geração que ainda está viva, né? Então, acredito que a gente consiga informações de como a ditadura afetou eles especificamente ainda com trabalhos dele no presente, né? Ele ainda está ativo, ele ainda lança trabalhos e estudos sobre a própria poesia, como de outros temas. Eu vou procurar e aí se eu encontrar algo eu retomo no próximo encontro. Obrigado. André, não sei se o pessoal está me ouvindo. Desculpa, eu não conheço muito essa plataforma, eu fiquei patinando um pouquinho. Tudo bem. Uma pergunta que eu queria fazer em que medida, por exemplo, você traz, claro, todo o processo histórico, né, até a própria interposição, né, da fotografia de um modo geral, né, surgindo, não de um modo geral, né, claro, voltado especificamente para o teu objeto, né, de análise, que é muito rico, muito interessante, porque há muita nuance e há muita coisa assim, que perspassa tudo isso, né? Mas a minha pergunta, ela iria mais ao encontro assim, de tentar compreender o quanto o ângulo de abordagem da imagem, né, utilizada dentro desses contextos, os variados contextos, né, absurdos, inclusive, que a gente vive e viveu ao longo da nossa história, o quanto eles não dialogam também, de certo modo, com uma leitura que talvez, sei lá, pesquisadores, historiadores, assim, inclusive da história da imprensa no Brasil, e não só do Brasil, né, mas a partir de Gutenberg e tal, quanto que a imagem ela foi se tornando uma protagonista ao longo dos tempos e o quanto, claro, foi relegado às sombras, né? E eu acho que esse é o grande mérito, a meu ver, assim, dessa contribuição dessa aula que eu tive a oportunidade de ver, porque eu vejo muitas similaridades, assim, primeiro, claro, as fotos eram pequenininhas, primeiro não existiam, né, depois elas foram ficando um pouquinho maiores, depois, a gente teve, por exemplo, as revistas alemãs lá em Berlim, enfim, em outros lugares, aqui no Brasil, a revista Realidade,
a própria revista Manchete, que daí também trouxe também várias reportagens ou fotoreportagens ou fotodocumentarismos que a imagem era protagonista, né? Então, a minha dúvida é só no sentido de que o quanto isso se imbrica, ou pode se imbricar, né, nessa discussão sobre como também, obviamente, a complexidade das nossas existências foram representadas, né? E, enfim, seria uma pergunta bem aberta, assim, né? Porque é difícil. Não, obrigado. Eu entendi, sim. Bom, como você disse, tanto como essa imagem, tanto o protagonismo que essa imagem ganha, quanto, por outro lado, também fica claro, né, como você colocou, essas sombras que a gente encontra em parte dessas histórias, né, me lembrou agora, eu acho que a gente vai discutir mais sobre isso no encontro 3, que é sobre o arquivo, né, porque quando a gente está falando desse termo arquivo, esse dispositivo, né, arquivo não é um arquivo físico ou digital, né, físico, analógico ou digital agora, mas quando a gente entra quando a gente se aproxima dessa discussão sobre o arquivo, é onde a gente consegue, de alguma maneira, um filtro, né? É um separador entre aquelas coleções, né? Aquelas informações que foram incorporadas ao arquivo e significa alguma coisa, que elas tinham algum valor, né? Não estou pensando em financeiro, mas algum valor histórico, artístico, enfim, qualquer adjetivo. E exatamente, ao pensar nessas imagens que foram incorporadas a determinados arquivos, aquelas que não foram, né? Por exemplo, em casos, isso a gente consegue utilizar para vários exemplos, né? De fotojornalistas, ou de coleções, ou de artistas, enfim, de diversos profissionais que lidam com a imagem e que nas suas trajetórias, trajetórias póstumas, alguns exemplos adentram, né, esse outro espaço, né, dos arquivos, das coleções, e outros não, né? Então a imagem, de alguma maneira, ela também esse protagonismo, essas sombras também me chega essa sua fala como esse arquivo, né? Como essa palavra arquivo como um bom filtro para entender como esses protagonismos e esses apagamentos acontecem, né? Não só no presente, mas no passado também, né? Com relação aos arquivos da imprensa negra, né? As coleções que estão preservadas na Unesp, na UFSCar, ou em outras instituições de guarda, né? Desses documentos, por exemplo, como eles tratam, como esses processamentos de imagens, né? São feitas em relação aos textos, né? Essa aula foi interessante para isso, né? Para montar ela, eu entrei em contato com arquivos que trabalham com o texto, e muitas vezes essas imagens elas recebem um tratamento não inferior, não é essa palavra, mas um tratamento diferenciado quando o ponto principal é o texto, né? É a informação histórica, é a informação dessas associações, né? E justamente em busca também, não por isso não existem trabalhos que mais atuais que se propõem a pensar essas imagens nesse contexto da imprensa, né? Como essa relação imagem e texto, ela existia, muitas vezes ela não tinha o protagonismo que a gente esperava que ela tivesse, mas ela estava presente de alguma maneira, né, naquele contexto com aquelas pessoas, né? Então esses exercícios de apagamento e de protagonismo dessas imagens em relação aos jornais ou
outras mídias também. Acho que a gente vai... a aula que vem vai ser bastante interessante para a gente ver exemplos desses arquivos. Obrigado pela pergunta. Sim, violências nada simbólicas. Silenciamento. Mais algum ponto? Eu acho que é isso. Bom, então acho que finalizamos por hoje e nos encontramos na próxima terça-feira. Ok? Muito obrigado a todos. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.